Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Agir. E dessa vez eu estou com a empresária, uma líder nata, que construiu uma empresa gigante com seu esposo e está construindo também outros negócios. Ela que já é vó, mãe, então ela tem muita coisa para nos trazer aqui, para nos ensinar. E eu tô louca para aprender com ninguém, nada mais, nada menos que Franci Carmen. Uma salva de palmas, auditório! Eu me enrolo nos dias. E tem até plateia. Tem. Aqui é legal. Franci, meu amor, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Olha que esse podcast saiu, né? Sim, faz tempo que a gente tenta, né, conseguir. Alinhar essas agendas. Franci, se apresente aí para essas mulheres que agem. Quem é você? Bom, eu costumo dizer que eu sou uma eterna aprendiz. Que eu sou uma mulher que gosto muito de aprender, que tem uma curiosidade pela vida e que amo o tema liderança, porque eu acredito que em qualquer lugar da nossa vida, seja na nossa casa, seja com as amigas, né, dentro das nossas empresas, precisa haver uma liderança. E eu trago isso desde criança, é uma facilidade, eu acredito que eu tenha, e eu venho lapidando isso ao longo desse tempo todo aí, 30 e tantos anos, que eu atuo aí no mercado. E assim, eu tô louca pra te escutar, porque eu tô num momento de vida aqui nas minhas empresas, que nós somos 40 colaboradores. E esse momento de ajustar mesmo estratégico, tático, né? Formar esses líderes de uma forma mesmo mais experiente, com excelência. E você já tem aí 39 funcionários diretos, 198 indiretos. E eu quero começar perguntando para você. Quando você entendeu que, poxa, minha empresa está pronta para que eu consiga sair mais, respirar mais? Quando foi esse momento? Foi todo um processo, até porque o meu esposo, ele já era comerciante quando eu casei com ele. E, enfim, ele não é da área da administração, então ele é muito aquela coisa de querer ainda estar presente, tem que estar presente, tem que estar dentro de tudo. Mas eu fui estudar, né? Eu casei muito jovem e quando a gente iniciou a primeira empresa aqui em Teresina, eu tinha 24 anos. Mas eu fui implementando tudo o que eu aprendia na faculdade. E eu fui vendo dentro do próprio curso de administração o quanto é importante a gente formar lideranças, a gente delegar, aprender a delegar, treinar, para que essas pessoas realmente consigam fazer. E eu digo muito que o melhor líder é aquele que se faz desnecessário dentro da empresa. Perfeito. Então, hoje, aí você me perguntou o tempo, né? Então, levou um certo tempo até a gente formar essas pessoas, até haver os processos bem definidos. E hoje, sim, a gente consegue, já há alguns anos, a gente consegue viajar, passar mais tempo fora, não precisa estar todos os dias dentro da empresa. A internet também ajuda muito, né? Por conta das reuniões online e tal. Mas hoje, graças a Deus, a gente consegue porque a gente confia em quem está lá com a gente. Perfeito. A gente tem pessoas com mais de 30 anos também, 20 e tantos anos. Começou junto com vocês, né? E talvez quem esteja escutando agora, que esteja aí com seus primeiros 5 funcionários, 10 funcionários, talvez, meu Deus, como assim? 300 e tantos funcionários, como assim não ir para a empresa? É até impensável. Mas eu acredito que um caminho de uma gestão de excelência no negócio, ele se faz por 2 caminhos, como você bem falou, os processos e as pessoas. Sim. E aí as pessoas com a cultura, né? Colocando cultura, ensinando e educando pessoas. Durante esses 30 anos aí de liderança, o que você acredita que é mais desafiador ou foi desafiador? Foi aculturar as pessoas numa visão sua e do seu esposo ou criar processos bem definidos? Eu acho que o maior desafio é essa cultura. É pegar pessoas que realmente entendam a cultura da empresa e queiram fazer acontecer. Então, nesses 30 anos aí de estrada, a gente já chegou a demitir pessoas altamente capacitadas, qualificadas, mas elas não tinham a parte comportamental que a gente queria. Então, chegou um momento, a gente viveu um momento onde uma liderança, ela estava estragando o clima organizacional da empresa. Como é que pode, né? A empresa estava ficando diferente, as pessoas estavam medrosas, estavam esquisitas, o clima não estava legal. E aí a gente começou a
ficar de olho, né, naquilo. Isso é um dos casos que aconteceu, assim, mais graves, vamos dizer. Então, logo a gente agiu, né, mulher que age. Logo a gente agiu e a gente foi buscar realmente entender o que estava acontecendo. A gente tem ouvidoria na empresa, onde só eu tenho acesso a esse canal de ouvidoria. A gente não sabe, eles preenchem lá, a gente não sabe nem quem foi que preencheu, se ele não quiser dizer quem é. Então, de vez em quando eu tô lá olhando, aí alguém reclama de alguma coisa, alguma situação aconteceu. Como eu não tô lá todo dia, eu entro em contato com o nosso sucessor e aí já falo para ele, ó, vá ver o que tá acontecendo e tal, e a gente vai conversando e ajustando, né? A gente criou também um projeto lá muito legal que leva, sabe, vamos dizer, a saúde mental. Perfeito. E aí essas pessoas nessa hora se abrem também, se tá acontecendo alguma situação. A terapeuta não conta nada assim, foi o João, a Maria, mas elas chegam pra gente falando algumas coisas e a gente vai fazendo algumas interferências para que essa cultura realmente resista. Então eu digo muito para eles, ó, o que tá ali na parede escrito, que são os nossos valores, que é a honestidade, o comprometimento, né? E a honestidade, comprometimento, meu Deus, me deu um branco agora, eu vou já te... E o respeito. E o respeito, porque eu sempre falei desde o início, quando eu fazia seleção, que no início eu fazia de todos os cargos, né? Eu dizia, olha, o jardineiro, ele não é menos importante do que o gerente. O gerente, ele tem mais responsabilidade, mas ele tem a mesma importância. Perfeito. Então, aí eu dizia, olha, se algum gerente lhe tratar mal, pode vir falar com a gente. A gente sempre teve portas abertas, nunca teve, assim, essa coisa de não poder falar com a gente. Muitas vezes eu chegava na empresa, eu ficava passeando mesmo pela empresa. Entrava num setor, entrava em outro, conversando, porque aí a gente descobre, né? A gente descobre as coisas que estão acontecendo. E a gente começou a falar sobre liderança e a gente não falou qual é a empresa dela. É mesmo. A empresa dela é Discar Distribuidora. Ela é uma revendedora, uma distribuidora de produtos da Ambev aqui no Maranhão. Além disso, também tem um movimento bem legal de mulheres, Café com Elas. E ela tem um estúdio de locação de podcast. Olha aí, já tava bom a vida, ela arrumou mais coisa para fazer. Então... quando a gente já vê a marca Ambev, e aí trazendo, como eu estava lhe falando, né, do livro do Sonho Grande, do Jorge Paulo Lema, minha gente, fugiu o nome dele. Você consegue entender o modelo de gestão da Ambev ali dentro. O modelo de gestão da Ambev é muito claro, fazer com que todos os funcionários cresçam. Cresçam em visão, cresçam em realizações de sonhos, queiram crescer junto com a empresa. E eu queria trazer para ti essa pergunta. Dos teus colaboradores, quem foi que cresceu junto contigo? Histórias inspiradoras de pessoas que realizaram seus sonhos. A gente tem várias, né? Então, assim, eu falo primeiro do nosso sucessor, porque é o mais alto cargo hoje da empresa. Né? Então, a gente diz que... O cargo, o nome é sucessor. É sucessor. Que seria um CEO, um diretor-geral. Ele é, vamos dizer, ele é o que manda e desmanda na empresa hoje. Perfeito. Né? Se a gente não tá lá, e mesmo a gente estando, ele que entende de tudo. Então, existe uma formação na Ambev, um curso de sucessores. Eles fazem uma formação, eles viajam para outras revendas para ver, né? Eles têm até viagem para fora do país, para eles entenderem profundamente o negócio. Legal. Então, essa pessoa, foi eu que fiz a seleção dele quando ele entrou. Ele era um jovem, 20 e poucos anos. Ele entrou para ser um auxiliar de vendas. Dentro da sala de vendas, ele ficava tirando os relatórios de venda e anotando nos quadros, né? Era na época que anotava no quadro. Mas ele sempre foi uma pessoa muito, assim, que gosta de aprender, muito inteligente, com muita ação e compromisso. Então, ele foi passando por vários setores da empresa. Ele passou por todos os setores da empresa. Então, ele entende realmente do negócio. E ele tem esse comportamento, né, os valores que a gente acredita, que a gente quer ver acontecer ali no dia a dia da empresa. Então, quando precisou, porque a Ambev, ela toma conta do negócio, assim, para que o negócio tenha perenidade. Sim. Então, assim, a gente não é eterno, pode acontecer alguma coisa. Nós temos 3 filhos, mas nenhum dos 3 filhos quiseram ir para o negócio. Já ia te perguntar isso. E eu nunca forcei, eu sempre comentei com meu esposo que
a empresa é familiar, mas não tem nada a ver a gente ficar colocando filho em lugar onde ele não quer estar ou não tem capacidade para estar. Sim, sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente sempre levou isso numa boa. Cada um faz... Todos os 3 se formaram em administração. Uma é formada também, tem especialidade em marketing, mas mora em Portugal e tem um negócio dela lá. Ah, tá. O outro quis ir para os postos, que a gente não falou aqui também, mas a gente tem postos de combustíveis aqui também no Maranhão. E aí ele ficou tomando conta, não se identificou com o negócio Ambev. O outro também foi, todos passaram por estágio, né? Sim. Foram estagiários lá. Mas também não gostaram, disseram que não se identificaram com o negócio. Tá tudo certo. Cada um toma seu rumo, né? O Vitor tá comigo no estúdio, também é DJ, enfim. E aí a gente ficou pensando quem seria. Então, dentre as pessoas que estavam lá dentro, ele era a pessoa que a gente via com mais condição de ser sucessor, porque além dele tecnicamente ser muito bom, ele tem o comportamento e ele tem também uma facilidade de ensinar, que é algo importantíssimo, né? Para todo líder, porque precisa formar novos líderes. Todo líder é um mentor, né? Exatamente. E outro, um líder que quer ficar em posição de liderança, ele também não vai servir para a empresa, porque ele acha que o cargo é dele, o cargo não é dele, o cargo é da empresa. Exatamente. E ele precisa crescer ali. Então, assim, o que é legal, que eu acho muito inspiradora da história dele? Ele era uma pessoa muito, assim, uma pessoa pobre, né? Sim. Enfim. E ele foi conquistando. Ele dizia que passava de ônibus em frente ao prédio da Discar. E ele olhava e dizia, meu Deus, um dia eu quero trabalhar nesse lugar. Nossa, que legal. E hoje ele é o sucessor. Então, hoje ele viaja para o exterior, ele mora em casa boa de condomínio fechado e tal. E, além dele, tem vários outros, né? Tem a nossa gerente hoje comercial, que ela entrou como estagiária. E ela... Enfim, a gente diz que é a cria lá da empresa, Sim. porque praticamente foi o primeiro emprego também. E hoje ela é a primeira mulher da nossa regional Norte e Nordeste que é gerente comercial. Nossa, que legal. Ela lidera um monte de homens. Por quê? Porque a Ambev, ela vem se transformando, mas ela ainda é um negócio que tem muito mais homem do que mulher no negócio. Sim. Até porque é um negócio bem, assim, de puxado e tal. Nem toda mulher gosta de andar viajando para todo lado. E ela se identificou muito com o negócio e hoje é nossa gerente comercial. Teve outras que também entraram como estagiária, viraram supervisoras, depois foram para empresas maiores, que na época a gente não podia bancar, né, a proposta Sim. lá da outra empresa. Continuamos amigas, a gente tem muito ex-funcionário que é fã da nossa empresa. Legal. E continua nossos amigos. Eles ficam lá torcendo, quando eles verem que a gente ganha alguma coisa, eles falam e tal. Então, assim, eu sou muito feliz em ter essa realização, não só pela parte material, que é algo que intuitivamente uma menina de 24, 25 anos dizia para as pessoas, e eu nem tinha, eu acho que a percepção do que eu estava falando, mas eu dizia sempre, essa empresa, ela nasceu para gerar prosperidade. Perfeito. Não só para a gente, mas para vocês, para os clientes. Então, quando eu olho para trás e vejo aquela história, realizando, né, que a gente saiu de Brasília, eu não sei se você lembra, acho que não, você é mais jovem aí do que eu, mas tinha uma novela chamada Ana Raio Zé Trovão. Sim, que era uma novela que tinha uma comitiva de caminhão, essas coisas. Então, quando a gente veio de Brasília pra cá, viu uma comitiva. Parecia aquela comitiva. Eram 2 carros pequenos, Uhum. inclusive um deles era um meu golzinho bem básico, que não tinha nem ar-condicionado, que foi pintado de amarelo Skol para servir pro supervisor, porque precisava de carro para supervisor, e 4 caminhões. Essa era a nossa frota, que a gente veio de lá pra cá, né? Moramos em casa alugada durante 5 anos. Durante um tempo eu fiquei sem carro. Só reinvestindo na empresa. Só com aqueles carros lá da empresa. Quando eu precisava ir pro supermercado, eu pegava lá, emprestado o carro do supervisor e ia. E assim a gente foi crescendo. Então, quando a gente olha e vê o que hoje é a Discar Distribuidora, né? Que de lá dela nasceram outras empresas, a gente fica muito agradecido. E de alguma forma... sabe, isso traz um certo orgulho. Total. Você fala muito da história da mulher que age, né? Da mulher que faz acontecer e tal. E de uma certa forma, lógico, o negócio não cresceu só por minha causa, mas eu faço parte dessa história. 100%. Né? Eu e meu esposo. Então, assim, eu fico muito feliz de estar hoje sendo uma referência, né, em liderança, as nossas empresas. Professores de faculdade vão visitar, pedem emprego.
Porque acham tão bonito o processo. Porque aí quer ficar lá para aprender. Aí eu não, mas a gente não tem condição de pagar o seu salário aqui. Enfim, mas já chegou a professores pedir emprego só para aprender. Eu estava conversando num episódio anterior do nosso podcast e ela estava falando exatamente isso, que como cultura empresarial, às vezes a mulher, no sentido de ter mais essa energia feminina, do cuidado, de trazer pra dentro, dar liga nas pessoas, é uma coisa muito feminina. E eu acredito que foi muito 100%, porque eu vejo isso hoje aqui no nosso grupo. Sim. O meu marido é aquele dos números, do faturamento, da meta, e é ótimo, tem que ser. Sim. E eu sou aquela da liga, vamos, galera, a visão é essa. E você falando, eu arrepiei todo o meu braço, porque é isso que eu falo pra galera que trabalha comigo. Essa empresa, as nossas empresas, ela é feita e formada para dar prosperidade para todo mundo. Porque não tem sentido eu crescer sozinha, eu ganhar sozinha, nem vou conseguir crescer se eu não conseguir trazer prosperidade para as outras pessoas. E aí, você falando, é como se eu estivesse me visualizando daqui a 5 anos, 10 anos, né? Tipo, é uma inspiração. Poxa, se a França conseguiu, e eu tô trilhando o caminho que ela fez há 30 anos atrás, eu tenho certeza que aqui a gente vai chegar lá, que é levar isso para os nossos colaboradores. Porque, assim, naturalmente, a gente que é dono da empresa, vai lucrar, vai ganhar mais. Naturalmente, a gente vai prosperar. Enfim, teve a ideia de botar o negócio, botou a cara a tapa, então vai comer ali o bolo primeiro, né? E aí, depois que você vê o seu negócio pegando o corpo e trazendo prosperidade para os outros, parece que o sentido da coisa não é só mais a venda, agora são as pessoas, né? E aí, eu acho que quando o sentido e o propósito são pessoas, a chave vira de uma forma fenomenal. Isso. Inclusive, no dia do almoço lá da Mulher que Age, né? Do meu lado tinha uma moça. Aí ela olhou assim para mim. Você lembra de mim? Aí eu falei, olha, sinceramente, me desculpa, mas eu não lembro. Aí ela, olha, eu sou filha do Edmilson, que foi o nosso primeiro... Na época ele era supervisor, depois virou gerente, né? Eu sou filha do Edmilson e tal. Meu pai é muito grato por vocês, porque ele fez faculdade, por conta da Discar, né? Enfim, pôde pagar a faculdade dos filhos, crescer e tal. A filha hoje tem empresa também. Então, assim, são histórias assim que de vez em quando a gente se depara... E que faz com que a gente fique assim, meu Deus, que bom, né? Que você nos capacitou para realizar isso. Porque, assim, a pessoa quando olha hoje, né? Meu esposo hoje tem 60 anos, mas ele trabalha desde os 13. Nossa. Né? Ele trabalha desde os 13. Começou a trabalhar com o pai, que era um pequeno comerciante. Então, assim, ele já passou por poucas e boas. Quando a gente casou, que eu morava em Parnaíba e fui para lá... Ele é de Brasília. Ele é de Brasília, nasceu em Brasília. E aí, quando a gente casou, ele montou um depósito de bebidas. Um depósito, igual esses que tem por aqui, grande, né? Mas era um depósito. E a gente morava... O prédio era do pai dele. Tinha 4 apartamentos em cima. Então, a gente morava em um dos apartamentos. E a loja era embaixo. Ele trabalhava de domingo a domingo. Ele trabalhava de domingo até 2 horas da tarde por aí. Porque domingo era dia que o pessoal ia fazer churrasco e tal. E vendia melhor. E aí tinha pessoas, primos dele, tudo, que queriam ir passear e tal, e chamava ele, rapaz, fecha isso, vamos viver, vamos e tal. Só que ali era o momento que ele estava plantando, né? E aí as pessoas não entendiam isso. E aí ele estava lá, na labuta, lá trabalhando, às vezes de madrugada, carregando o caminhão para mandar para São Paulo, porque na época ele comprava outro tipo de bebida, né, para vender. E aí ele ele mesmo carregava o caminhão e tal. Então, as pessoas que veem hoje, né, uma pessoa, é um cara ainda jovem, inclusive ele pegou quando ele fez 60 anos, curiosidade. Ele, no mesmo dia, foi fazer a carteirinha dele de idoso. Meu pai também. Fez a carteira do idoso, botou em todos os carros a carteirinha dele do idoso. Eu digo, meu filho, eu vou lhe dizer um negócio, vão ter que pegar e mudar esse negócio para 80 anos, porque 60 anos, todo dia tá lá malhado, fazendo academia, né? Enfim, mas assim, é um processo. E hoje em dia, com essa questão de internet e tudo, principalmente as pessoas mais jovens, eles têm uma... imediatismo. Acha que é assim, da noite pro dia. E nada acontece da noite pro dia. Perfeito. Nada acontece. As pessoas precisam saber disso, porque gera uma ansiedade, gera aquela comparação. Uma autossabotagem. Eu ainda não tenho, aquela mulher tem tudo, não sei o quê. Não, gente, é um passo a passo.
né? É um Perfeito. processo. E você falando isso, há 3, 4 anos atrás eu era essa pessoa. Porque o meu negócio, o Centro Liderar, ele nasceu na internet. E aí é um tal de 6 em 7, 7 em Sim. 7, é tanto dinheiro num Pois dia é. só. E eu disse, pô, pronto, eu vou fazer um negócio que vai dar todo o dinheiro do mundo e resolver meus problemas. Só que não é assim. Sim. Já o meu marido, ele veio do varejo. Ele começou a trabalhar também ali com 15 anos, empacotando presente na loja da mãe dele. E o varejo é assim... Você vende aqui nesse mês, aí lucrou um pouquinho, aí você reinveste, o negócio vai crescendo muito E às vezes devagar. acontece uma coisa que fica sem dinheiro, Fica né? sem dinheiro e quebra e fecha empresa, aquela coisa toda. E aí ele veio com essa cabeça do varejo do montinho montão. E aí, quando eu entendi, eita, eu vou usar essa tecnologia ao meu favor, mas a minha cabeça vai ser de longo prazo. E eu entender isso fez total diferença no meu negócio. Por quê? Porque muitas coisas aconteceram para que eu pudesse desistir. Sim. Principalmente nós, França, que somos mulheres. Aí a história do Mulher que Age, né? Porque a bandeira do Mulher que Age, engraçado que eu tava até na escola do meu filho, ela falou assim, já, uma mãezinha lá. Já, eu não vou pra Mulher que Age porque eu já ajo demais. Eu disse, minha irmã, é que tu tem que ir mesmo. Porque o Mulher que Age é você agir certo de forma inteligente. Isso. E não é você ficar no corre pra lá, é você saber delegar, liderar, ter essa visão de gestão para que você possa crescer, sim, e você possa viver. Então, quando eu entendi tudo isso, eu disse, não, aqui é o caminho. E quando você vai para o olhar para a gestão e para a liderança, a gente sabe que não é do dia para a noite que você vai formar time. Não. Gente, né? É muito difícil. Eu não gosto nem da palavra difícil, é desafiador, né? Mas é verdade, nem todo mundo... A primeira vez que eu fiz terapia na minha vida, eu fiz por conta de uma estagiária, que a menina era inteligente... Eu queria desenvolver aquela menina. Sabia do potencial da... E eu dizia, olha, mas pois você tem carta branca, faça e tal. E a menina não fazia nada. E eu queria colocar ela como num cargo de liderança. E eu, meu Deus, então a questão é comigo. Eu comecei a me questionar, achar que eu não estava sabendo orientar aquela menina e tudo. E foi a primeira vez que eu fui fazer terapia. Perfeito. Aí eu fui pra psicóloga para me entender o que estava acontecendo. E com 5 sessões eu entendi que, na realidade... Ali era uma expectativa que eu estava criando em relação àquela menina, mas que ela, realmente, ela não ia ser uma líder. E aí eu entendi, chamei ela para uma conversa. Enfim, tive que demitir ela porque ela estava num cargo que era para ser de liderança. Eu expliquei para ela o porquê e tudo. E ela falou, não, dona Francis Carmen, eu agradeço muito. Realmente, eu não estou preparada. Então, ela entendeu, né? Ela, enfim, me agradeceu e tudo, entendeu. Então, assim, são os erros que a gente comete. Sim. Então, esse foi um erro que eu cometi. Eu olhei para a pessoa porque ela era inteligente, ela era uma menina simpática, que dizia que queria crescer. Eu achei que eu ia desenvolver e tornar ela uma líder. E no teu tempo, né? Também é assim. Só que não é assim. E, às vezes, realmente, gente, a gente sabe que a gente pode lapidar uma pessoa para ela virar uma líder. Mas tem pessoas que não nasceram para liderar. Pode até ser que essa minha fala dê aqui uma polêmica, né? Sim, sim. Mas tem pessoas que não nasceram para Porque liderar. na realidade... Elas preferem serem lideradas. Exato. Né? Na realidade, a liderança ela é uma habilidade. É. Se você quiser aprender, você vai. Mas só que tem gente que aí a gente vai lá para a história do perfil comportamental, Sim. né? Tem os mais dominantes, É. executores, que esses São- querem liderar. Tem os influentes, são comunicativos. Aham. Mas tem os estáveis e os conformes, que eles são mais introvertidos. E eles amam estar numa empresa, por exemplo, o estável. Ele ama estar numa empresa onde tenha processos e planejamento para ele seguir. O conforme adora trabalhar com uma planilha, pode botar o número que for na frente dele. Mas a liderança, naturalmente, ela vem desses cargos que querem fazer acontecer, inspirar outras Sim. pessoas. Então, esses são cargos mais de extroversão. Sim. O que não quer dizer, gente, que os não introvertidos não possam liderar. Mas eles têm que querer. Tem que querer. Porque a comunicação é imprescindível para liderar também. A comunicação e a ação. Sim. Tem que ter proatividade, né? Tem que ter senso de urgência. E tem que se comunicar minimamente com a equipe. Como é que tem um líder... Por exemplo, eu participei de um trabalho voluntário que existia lá uma liderança que era uma pessoa muito legal, gente boa, conhecia né? Mas não tinha atitude de líder. E aí as pessoas ficam meio que perdidas, Sim. sem saber o que fazer, né? Porque não existe um direcionamento. Então, por isso é que eu acredito que em qualquer lugar, como eu comecei falando,
precisa ter liderança, mas também a gente, como líder, precisa entender de gente, de perfil comportamental, para saber aonde a gente vai colocar cada pessoa. E foi isso que a gente foi fazendo lá na Discar, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura legal. Não que todo mundo, tá todo mundo lindo, maravilhoso, de vez em quando tem umas mexidas que tem que dar, mas as principais lideranças hoje a gente já conseguiu desenvolver, né? E deixa cada um tá lá tomando conta do seu pedaço. Ei, Franci, me fala uma coisa. Você é uma mulher que já tem empresas bem-sucedidas como os Postos, enfim, a Discar. Aí agora eu quero ter um podcast. Sim. E é o maior podcast para mulheres, viu, de Teresina, no Piauí, na realidade, né? E aí você tá concorrendo com o prêmio. Eu quero saber de onde foi que nasceu esse seu desejo de ter o podcast, como foram os primeiros ali, como que virou um negócio. Fala pra gente um pouco disso. Pronto. O podcast nasceu porque eu gosto muito de escutar histórias. É tanto que eu lhe falei que quando eu entrei na empresa, eu fui logo para essa área de gente, né? Sim. Meu marido ficou lá também no comercial, no financeiro, e eu fui para a área de gente. Eu adorava fazer as seleções. Era a parte que eu mais gostava, era a entrevista. Para eu saber da história das pessoas, né? E naquela história eu ia vendo ali, né? Os valores daquela pessoa e tudo. Então eu gosto muito, desde criança eu gosto de ler muito. Eu leio desde os 9 anos de idade livros adultos. Eu adorava ler biografia, adoro, aliás, ler até hoje. E aí, quando as empresas já estavam, né, mais organizadas, não precisava a gente estar lá direto e tal, um dia eu conversando e eu tinha aquela vontade, eu dizia, meu Deus, um dia eu acho que eu ainda vou ter um programa de televisão, alguma coisa assim, só para eu conversar com as pessoas, para eu entender. Eu sou fã da Hebe Camargo, né, assistia a Silvia Popovic, a Marília Gabriela, Sim. Sempre adorei, admirei essas mulheres. E aí, um dia eu conversando com uma pessoa que estava pensando em fazer um estúdio para alugar. E eu dizendo, eu gosto, um dia eu acho que eu vou fazer um programa de televisão. Aí surgiu essa história, né? Então, eu me joguei nessa aventura, né? O primeiro dia, o primeiro episódio foi até com uma amiga de infância. A gente parecia assim, 2 adolescentes brincando, sabe, naquele dia. Mas quando eu fui pro podcast, eu entendi assim, eu vou chamar mulheres, né, contar a história de mulheres, até para incentivar outras mulheres, né, a partir dessas histórias a irem em busca dos seus sonhos, mas eu vou fazer disso um negócio. Então, o podcast já existia, né, em São Paulo, por aí afora, como um negócio. Eu fui procurar saber como é que a gente ganha dinheiro com podcast. E eu levei o meu esposo, porque como a gente é sócio em tudo na vida. Sim. Então, levei ele para essa pessoa explicar o que seria esse negócio, para ele entender que eu não estava ali só brincando, né? Que eu não ia só gastar dinheiro ali, né? Pagar aluguel e tudo. Enfim, aí a gente entendeu e eu passei 1 ano nesse lugar alugado, mas aí eu vi a necessidade de ter o meu próprio espaço, do meu jeito, né? Até para ter mais liberdade de horário, para gravar e tudo. E, enfim, e tudo aconteceu muito rápido. A gente encontrou um local, comprou esse local, montou tudo. E tá dando certo, a gente tá indo ainda aos poucos, né? A gente tem 1 ano e 8 meses de vida, o podcast. Não. Ele já tá com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, o canal já é monetizado. Enfim, agora virou outro negócio que o próprio estúdio agora a gente aluga. Então, e por que tudo isso? Minha mãe diz assim, né? Porque as nossas mães, uma vez, até uma das aulas aí, falando de crença, ela fica... Pra que tu vai inventar um negócio desse? Mentira. Tu não precisa disso. Agora não tem mais tempo pra nada. Aí ela fica me cobrando porque ela gosta que eu saia com ela e tudo. Mas não é só sobre mim. Eu entendo que o podcast, que esse próprio estúdio, ele é algo espiritual. Uau. Ele é algo assim que Deus me deu e foi muito... Quando eu falo isso é porque realmente foi muito tranquilo. Tanto para eu iniciar, que eu encontrei um lugar e tal, aluguei e deu certo, como para eu ir para o meu próprio espaço. Então, eu não tinha ninguém para montar o estúdio. Aí eu ficava, meu Deus, eu não entendo nada disso. Quem é que vai montar para mim? Arrumei uma criatura que foi maravilhosa. E, assim, a sala apareceu, teve o dinheiro para comprar, né? Toda a questão de equipamentos a gente conseguiu trazer, tudo do bom e do melhor. Então, foi fácil, não foi difícil. Então, quando eu digo que não foi difícil, aí eu fico, meu Deus, então é porque Deus está me entregando bem aqui nas minhas mãos,
tá aqui, ó, a estrutura todinha. Agora você trabalhe. Então eu penso dessa forma. E eu já entrevistei tantas mulheres incríveis. Sim. Há poucos dias eu entrevistei uma que ficou tetraplégica, com 24 anos. Próximo aqui, Teresina, né? Ela é de Campo Maior. E depois disso ela resolveu fazer vestibular, fez direito, se formou, passou na OAB, trabalha. Nossa. Várias mulheres, várias histórias inspiradoras, mulheres empreendedoras de todas as áreas, sabe? E aí eu aprendo muito com cada mulher que vai lá. E eu recebo também muita mensagem de mulheres dizendo assim, meu Deus, Franci Carmen, esse episódio foi pra mim. Nossa, que legal. Teve um dia que uma disse assim, eu acho que foi até o dia que eu levei a Beatriz Menezes, que ela tava falando de como a gente se veste, de feminino e tal. Aí essa minha amiga ligou pra mim, ela é amiga de trabalho voluntário. Aí ela disse assim, olha, tu não imagina, mulher, eu nunca tinha me percebido que eu era masculina. Que eu não tenho nem um furo na minha orelha, ela dizendo. Nossa. E aí ela, depois do podcast, ela disse, olha, pois eu já tô indo agora furar minha orelha. Olha aí. A gente pode achar que isso é uma bobagem, mas isso é o resgate do feminino dessa mulher. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito muito que tem um propósito. Tem pessoas, né, chegando jovens, trabalhando com a gente, que vão crescer também, prosperar. E essa coisa do jovem com mais velho, né? Eu também gosto muito, porque a gente aprende. Eu tenho 54 anos, então eu tô toda hora me antenando aí nas histórias com esse povo mais novo, que trabalha com a gente, videomaker e tal. Sim. E eles aprendem com a gente, né? A nossa experiência, aquilo não é tão apressado assim, é desse jeito. Então é um negócio, vamos dizer assim, com muito propósito. Não que os outros não sejam, mas é um propósito muito voltado para a mulher. Como se fosse o resultado de uma vida ali, que você vai desaguar agora na vida de outras mulheres. Exatamente. Assim, Deus me preparou, me deu todos os recursos, estudei, né? Montamos a empresa, desenvolvemos as pessoas e tal. E hoje eu tenho esse privilégio de não precisar estar todo dia dentro da empresa e estar nesse novo projeto, que eu acredito que vai trazer ainda muitos bons frutos, sabe? Não só para mim, mas para todo o sistema que está envolvido aí, as pessoas que assistem, as mulheres que participam. Já tive mulheres que participaram e ficaram assim, meu Deus, eu revivi toda a minha história. Sim, como foi legal, né? E tal. Então, assim, elas... Sendo entrevistada ali por ti, ela reviveu a história. E fala pra gente dos prêmios, né? Você tá concorrendo a um prêmio, já pede pro pessoal aí votar em ti. Pois é. Como que funciona? Esse prêmio nasceu esse ano, é um prêmio nacional, por conta desse boom aí de podcasts, né? Então, essas pessoas, elas são de São Paulo e criaram esse prêmio. Então, a gente se inscreveu lá e tal, e estamos concorrendo ao melhor podcast do Brasil na categoria Assuntos Diversos, que inclusive é a categoria que tem mais concorrência. Porque, enfim, né? A gente leva todo tipo de assunto. Então, agora, nesse mês de setembro, encerra-se as votações da primeira etapa. Daí, eles vão tirar os 10 melhores de cada categoria para continuar até dezembro. Entendi. Então, são eu já etapas, mexi com as mulheres aí todas, homens e mulheres, para votar. Então, encerra-se agora. E aí, em breve, abre de novo a segunda etapa. E por que que eu tô querendo buscar esse prêmio? Não é também só para eu ganhei um prêmio, mas é para dar mais visibilidade a essas histórias. A gente já tem mais de 85 episódios. Nossa, gigante. Cada um melhor do que o outro. Eu digo que eu sou fã. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou fã do meu podcast. Por quê? Porque são mulheres incríveis que vão lá. E quando eu chego em casa que eu vou assistir, meu Deus, eu acho aquilo lindo. Eu disse, né, que eu adorava programa de entrevista. Sim. Então, assim, hoje eu tenho meu próprio programa de entrevista. Então, assim, é legal, né, a gente olhar para nossa vida e ver que aquelas coisas que a gente sonhava, admirava... Por exemplo, a minha primeira viagem internacional com meu esposo foi por conta de uma premiação da Ambev. Fomos pra Disney, que eu sei que você ama a Disney, né? Amo a Disney. Foi a primeira viagem internacional. Eu me lembro que a primeira convenção que a gente foi, da Ambev, a gente tinha pouco tempo, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos de empresa. E eu via aqueles revendedores subindo no palco para receber o prêmio do Programa de Excelência, que na época era Programa de Excelência, hoje é SDPO.
E aí tinha umas premiações, tinha um embaixador e tal. Aí eu ficava, meu Deus, será que um dia a gente vai subir ali? Mas a gente vai subir. Porque eu sou muito também, assim, competitiva. Eu gosto de me desafiar. Então, quando a gente ganhou nossa primeira premiação, foi incrível. Nossos filhos ainda eram pequenos. A minha mãe ficou aqui com eles. E a gente foi pra Disney, com tudo pago, né? E lá tinha convenção também e tudo. A gente super, vamos dizer assim, sem costume, como o povo fala, né? Eu não imaginava o frio que a gente ia encontrar lá. Fui despreparada, assim, só com um blazerzinho assim e tal. Cheguei lá, tava pra morrer de frio, aí fomos comprar roupa. Mas foi maravilhoso. E a partir daquela viagem, nós já conhecemos muitos e muitos e muitos lugares. Uma virada de chave, né? A experiência te trouxe uma mentalidade que tu não tinha. Já conhecemos Havaí, já conhecemos... Dubai, não sei o que, um monte de lugar. Mas através de premiação. Foi mesmo. Inclusive, quando a gente fez 15 anos de casado, eu tenho muita história, amiga. Não, será pode que só um podcast vai dar? Vai não, tem que vir pra outra. Quando eu fiz 15 anos de casada, a gente ganhou, em primeiro lugar no Brasil, a revenda de Caxias, ganhou na venda de refrigerante. A gente ganhou o primeiro lugar. Então, eu não pude ir com todos os outros que ganharam, porque meu filho ia se formar. Então, eu mandei o convite do meu filho para justificar e tudo. Eu disse, infelizmente, a gente não vai poder. Era para Paris. Nossa. Aí, eles disseram, não, pois como vocês ganharam o primeiro lugar, depois vocês vão só vocês dois. Então, foi só eu e meu esposo, com tudo pago. Jantar, almoço, show. Gente. E aproveitamos, ainda fizemos um book lá de 15 anos. E aí, foi maravilhoso. Então, assim, a gente já viveu muita coisa legal. A partir dessa empresa, né? Dessa primeira, que é a mãe das outras, né? Das outras. E, então, assim, eu fico muito feliz, porque quem não gosta, né, de viajar, e não é só a viagem em si, é o significado daquela viagem. E toda vez que a gente ganha uma premiação dessa, a gente também premia a nossa equipe. Então, a gente inventa viagem também para eles, dá premiação em dinheiro. A gente faz essa questão da participação nos lucros. Para que eles entendam que vocês não estão ganhando sozinhos. Sim. Mas me fala uma coisa. Você tem um movimento bem legal também para mulheres, né? O Café com Elas. E assim, tudo que tem mulher no meio, eu acho assim... É legal, né? Porque eu acredito que nós mulheres, a gente gosta de andar juntas, né? Gosta de dar troca. E eu queria que você falasse um pouco do Café com Elas também. Qual é o propósito? Qual é o objetivo por trás disso? Sim. O Café com Elas, eu digo que é um happy hour com conteúdo. Na realidade, é uma desculpa, eu digo que é uma desculpa pra gente se juntar e apoiar uma outra, incentivar a autoconfiança da mulher. Mas são para mulheres empresárias. Mulheres empresárias. Então, como é que acontece? Ele estava acontecendo de 2 em 2 meses, mas como estava ficando muito difícil para mim, eu dei uma espaçada. Então, agora, dia 30, a gente vai ter outro. É um momento onde a gente leva um tema para conversar com as mulheres. Já tivemos vários temas. O de agora vai ser sobre comunicação e branding, porque eu percebo muito nas mulheres, né, em algumas, que elas são empreendedoras, têm garra para ir atrás, né, trabalhar e tal, mas às vezes a comunicação não tá tão legal assim. Não tá alinhada. Muitas vezes é com ela mesma, é com a equipe, é até com o cliente. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar essa questão da comunicação. E aí eu levo essas mulheres, porque o Café com Elas, ele iniciou para divulgar o trabalho de uma mulher. Uma pessoa que é minha amiga, e ela abriu um espaço que ela queria alugar. E ela me levou lá para conhecer o espaço e disse, olha, eu quero divulgar isso. E ela não é muito comercial. E aí eu não sei como é que eu faço. Aí eu tive a ideia, né? Eu disse, olha, pois vamos inventar aqui um movimento de mulher, uma reunião de mulheres. A gente traz um tema, convida as mulheres para vir aqui, a gente conversa, bate um papo, faz um lanche, e aí elas conhecem o teu espaço. E assim, aí a gente, é legal e tal, e como é que vai ser o nome? Aí uma disse, era eu e mais duas, aí uma disse um nome, outra disse outro, não tava muito legal, e aí eu falei, vamos dar um nome de Café com Elas? Legal. Porque a gente sempre convida uma amiga para tomar um café. Aí ela, é mesmo e tal. Aí ficou isso, a gente iniciou lá, fizemos 4 lá, 4 encontros, era um espaço pequeno para 20 mulheres. E aí depois eu cheguei para elas e disse, meninas, vamos fazer o seguinte, vamos atrás de um lugar mais legal, grande, onde a mulher se arrume, onde ela sinta que vai sair ali para se divertir, e ela vai aprender e vai se divertir ao mesmo tempo. E aí elas ficaram meio, mas será que dá certo? Dá, e fui atrás, deu certo. Então hoje, o Café com Elas,
ele não é um evento de conteúdo profundo, que você Sim. vai lá para estudar, como no seu Mulher que Age. Sim. Que você dá lá todo um, né, um conteúdo, são vários dias. Não, mas ele é um despertar, sabe? Perfeito. É algo assim que É a gente... uma amiga que vai te dizer A gente uma dá coisa. uma sacolejada lá na mulher, e essa mulher... E o que eu acho mais legal é do grupo que se forma, no grupo de WhatsApp nosso. Então, muitas mulheres lá começam a fazer negócio Troca. entre elas. Outras, eu me tô me sentindo mais viva, me trouxe ânimo. E aí, de vez em quando, eu boto lá mensagens. Então, assim, é um movimento de mulher que não é só oba-oba, Uhum. porque às vezes, vamos lá, só Conversa dançar, né? demais, dança. Mas ele tem também esse conteúdo, e eu também trabalho a questão da espiritualidade de uma forma geral, né? Uhum. Lá tem mulheres de todas as religiões, eu não estou impondo religião a ninguém, mas a gente fala em Deus, a gente fala em propósito, a gente fala em família. Perfeito. Então, da maneira como eu me sinto ali inspirada em algum momento, eu falo, até porque... Mas você sempre traz você ali Sim, palestrando eu algo e falo. uma convidada. Isso, agora, por exemplo, eu vou falar sobre comunicação e a Tamires vai falar sobre o branding, né? Sim. Então, sempre eu falo. Eu trago, às vezes, contos. Eu adoro aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu nunca li esse livro. Aquele livro é incrível. Ele é tipo a Bíblia da mulher. Então, eu tenho ele na minha mesa. Ali na minha casa tem um espaço, assim, na sala, que eu deixo alguns livros. Então, toda noite eu vou lá. Aí eu dou uma lidinha no Mulheres que Correm com os Lobos. Eu leio outro. Eu leio, assim, uns 3 ao mesmo tempo. Porque a Mulheres que Correm com os Lobos é um livro... que é de uma psicanalista, e ela traz contos antigos, Uhum. e depois ela interpreta esses contos, e tem contos incríveis. Por exemplo, tem um conto lá, que é Pele de Foca, o nome do conto. Fala da história, é uma coisa meio fantasiosa, mas assim, quem tá lendo entende. E ela traz essencialmente essa coisa da mulher ter cuidado para não perder a sua essência. Sim, entendi. Então, essa Sua história da pele de foca. né? Sua autoestima. Fica a dica para quem tá assistindo aí. Procure o livro e a lenda lá da pele de foca. Então, assim, eu gosto muito de ler e eu alio isso, sabe? As coisas que eu leio, que eu gosto, eu passo para aquelas mulheres. Muitas acham legal, outras ficam quietinhas na delas lá, mas depois dizem para mim que não são muito comunicativos ali no grupo, mas elas gostam. Mas estão ali vendo, né? Entendendo. E é um serviço, eu acredito que assim como você também, é um serviço que a gente presta para Deus, porque... Sobre pessoas, porque né? se ele te dá habilidades, se ele te dá recursos, é para você usar de alguma forma. E a minha ligação com o feminino, com as mulheres, é muito forte. Eu gosto muito de conversar com os homens, eu oriento os homens nas nossas empresas, eles gostam de conversar comigo, eles são fãs também. Eles votam no meu podcast. eu digo, gente, agora eu disse, tá chegando o dia, a gente precisa... Não, dona França Carmen, pode deixar. Vou passar aqui para minha equipe, vou passar para todo mundo. Então, eles gostam, sabe? Eles gostam da minha presença. Quando eu demoro ir por lá, né, eles, dona França Carmen, a senhora precisa vir mais aqui pra gente conversar e tal. Mas a parte do feminino, da mulher, eu tenho algo, acho que cada um traz uma missão. E eu gosto muito, sabe? Porque eu sei que tem muitas mulheres aí precisando de um apoio, de uma palavra, sabe? Mulheres inteligentes, mulheres tecnicamente capacitadas, que vivem em relacionamento abusivo. Sim. Ou que não estão se cuidando, estão se desprezando, deixando pra lá a própria vida e cuidando só dos outros. E a gente sabe que para cuidar de um negócio, de uma empresa, precisa cuidar dela primeiro, né? Ei, Franci, já tá acabando o nosso tempo, tu acredita? Eu não gosto. Tu quase não falou, mulher, só eu. Não, eu tô aprendendo, eu já falei que eu não quero mais podcasts de pouco tempo. Por favor, Júnior, aumente meu tempo, tá bom, Kelvin? Mas vamos lá, Franci. Eu queria entender a Franci como avó. Tô aprendendo, amiga. Que nem a gente aprende a ser mãe, Sim. Eu tô aprendendo a ser avó. Por quê? Primeiro, eu ainda me acho muito nova. eu tô que nem uma adolescente. Cheia de ideias, né? E planos. Todo dia eu invento uma coisa nova, né? Eu gosto de trazer novidade pra minha vida. Mas eu sou aquela avó, que eu disse, a avó moderna. A minha nora fica, Dona Franci Carmen,
tá na hora da senhora se aquietar, agora a senhora é a avó. Eu disse, não, minha Eu filha. falo isso pra minha sogra, acredita? A minha mãe já é uma avózinha mais calma. É, meu a pai. vozinha tradicional, né? Mas bem nova, né? Assim, ela Aham. gosta de viajar com meu pai, Sim. tomar a cervejinha dela, dançar. Aí, só que ela é mais caseira. Já a minha sogra, não. Minha sogra fica no mundo. Aí eu disse, minha irmã vai te aquietar, Vai cuidar dos teus netos, né? Não, eu vejo o Benício mais só no final de semana. Aham. Mas, graças a Deus, ele tem babá, tem tudo. Se precisar, a gente vai lá, né? Mas a avó tá muito ocupada ultimamente. Mas é maravilhoso, porque é uma outra forma de amor, né? Enquanto a gente tem filhos, tá ali cuidando dos filhos, tem a preocupação, tem a rotina. E a avó não, a avó pega Só pega o a parte netinho ali boa. lindo, cheiroso, brinca, né? Entrega pra mãe. E também aprendendo a não invadir o espaço, Sim. né? Da nora, que é a mãe dele mesmo. Então ela cria do jeito que ela acha que é pra criar. Mesmo que a gente veja que tem alguma coisa ali que a gente não concorda, mas eu me trabalho para eu não interferir. Perfeito. Né? Porque assim Perfeito. como eu não gostava que interferisse na criação dos meus filhos, eu não vou interferir lá. Olha, pois eu acho que você tem que voltar aqui pra falar só de viagens. É, né? Eu acho que a gente tem que ter um podcast só de viagens, dicas da França e viajando pelo mundo. Pelo mundo. Meu filho, que eu sou a França aventureira. Agora eu ando de bicicleta pelo mundo. Né? Eu até te contei, né? Da bicitrip, é muito legal. Mas é isso, que bom. Amiga, Espero obrigada. ter contribuído aqui um Demais, pouquinho com a obrigada sua... pelo seu tempo, com a sua pela audiência. sua história. Vocês gostaram, gente? Claro, né? Uma mulher dessa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mulherada. Deixa uma mensagem para elas, uma mensagem que você acredita que vai aí ajudar elas no propósito delas. Sim. Então, são todas mulheres empreendedoras. Então, a mensagem que eu quero deixar é, primeiro, cuide de você. Não se abandone, né? Não deixe de fazer o que você gosta, aquilo que você sonha, por conta de marido, por conta de filho. Eu digo muito isso. Eu não deixei de fazer nada do que eu queria. Eu casei nova com meu primeiro namorado, né? Eu casei com 19 anos, mas eu não deixei de fazer nada. Eu fui fazer tudo o que eu queria fazer, cursos, viagens, e lógico, equilibrando ali com o casamento. Mas primeiro cuide de você, para depois você cuidar do seu negócio, porque nenhum negócio prospera com uma mulher, uma empreendedora que não se cuida emocionalmente, fisicamente, né? Cuidar da alimentação, espiritualmente. Então, cuide de você, busque fazer aquilo que faz sentido para você, que com certeza o seu negócio vai prosperar, né? Você vai ser aí bem vitoriosa nas suas conquistas. Uau, uma salva de palmas. França, a gente tem um presente aqui pra você. Você que já é uma mulher que age, né? Mas Sim. sua presença sempre Sim, é uma diamante. Sua Já tô presença sempre é bem-vinda. Aí tem um convite, né, do próximo Mulher que Age. Também tem um Onde é que vai presente ser? aí, 7, 8 e 9. Tem um presente aí também da Smart Games. que é a Já nossa fiz empresa. propaganda, viu, da mulher do Mulher que Age para várias mulheres. Lindo. E isso é pra lhe presentear Muito e honrar o obrigada. seu tempo, tá bom? Muito obrigada, adorei vir aqui. Em breve você vai lá no meu, né? Sim, No Elas você Têm Poder. entrevistada, contar a minha história, né? Contar a sua Gente, história. muito obrigada pela audiência. Eu espero que vocês tenham anotado muitas coisas, tá? E entender como é que uma mulher constrói aí uma empresa gigante junto com o marido, Junto com o né? marido. Então, beijos, foi um prazer.